Olha, bem no centro de uma divisão que já dura mais de 500 anos, tem uma pergunta fundamental que separa católicos e protestantes. Quem dá a palavra final em matéria de fé? Para muitos protestantes, a resposta é bem direta: a Bíblia e só a Bíblia. Mas, se a gente olhar pela ótica católica, a história é um pouquinho mais complexa. Vamos mergulhar nisso. Sabe aquela história que a gente sempre ouve por aí? A de que a Igreja Católica escondeu a Bíblia do povo de propósito para manter todo mundo na ignorância? Mas será que essa história bate com os fatos? Hoje, a gente vai investigar essa acusação de perto, usando a própria história para nos guiar. Para a gente entender essa discussão toda, a gente precisa de uma peça-chave, um conceito da reforma chamado sola scriptura, que quer dizer somente a Escritura. Basicamente, essa doutrina afirma que a Bíblia é a única fonte de fé, a única regra infalível. É daí que vem a ideia de que a Bíblia tem que estar na mão de todo mundo, sem precisar de uma igreja para dizer o que ela significa. Para a gente desvendar essa questão, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai lá nas origens. Quem veio primeiro, a Bíblia ou a Igreja? Depois, vamos investigar a realidade por trás desse tal mito da Bíblia escondida. Aí a gente vai ver o que realmente fez a Bíblia se espalhar, vamos também entender a lógica por trás de algumas decisões da Igreja e, por fim, apresentar como funciona o modelo católico de autoridade. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Temos que voltar para uma época em que a Bíblia, do jeito que a gente conhece, com capa e tudo, simplesmente não existia. A pergunta é: o que nasceu primeiro, a comunidade dos cristãos ou o livro sagrado deles? E o que é mais fascinante quando a gente olha para essa linha do tempo é o seguinte: a fé cristã foi vivida e passada de boca em boca por décadas, muito antes de todos os livros do Novo Testamento serem escritos. A igreja já existia, já batizava, já celebrava e crescia. Foi só lá no finalzinho do século IV que essa mesma igreja, usando sua autoridade, decidiu quais livros eram inspirados e formariam o que hoje a gente chama de a Bíblia. O que isso quer dizer, no fundo? Que a igreja deu origem à Bíblia, e não o contrário. E essa frase de Santo Agostinho, um dos maiores gênios do cristianismo, resume isso perfeitamente. Ele está dizendo com todas as letras que a confiança dele nos evangelhos vinha da credibilidade da igreja, que foi quem apresentou aqueles textos. Para ele, a igreja era a garantia da escritura. Certo, agora vamos direto ao ponto, a acusação principal. Se a igreja não estava escondendo a Bíblia, por que tão pouca gente tinha uma em casa antes da reforma? A resposta não está numa grande conspiração, não. Está na realidade nua e crua do mundo antigo. Vamos pensar no custo. Quanto valia uma Bíblia antes do século XV? Bem, para um trabalhador comum, o preço era o equivalente a 10 meses de trabalho. 10 meses. Imagina hoje um livro custando, sei lá, uns 15 mil reais. Quem é que ia poder comprar? Então, o ponto central é esse. Ter uma Bíblia em casa era, para quase todo mundo, algo impossível, tanto pelo dinheiro quanto pela logística. Era um artigo de luxo extremo. E a gente tem que lembrar que a cultura era oral. As pessoas aprendiam as histórias da Bíblia na igreja, ouvindo as leituras do padre, olhando para os vitrais coloridos, participando da missa. A igreja, em si, era a Bíblia dos pobres. Mas então, se não foi a reforma que botou a Bíblia na mão do povo, o que foi? A resposta, olha, pode ser bem surpreendente. Sabe aquela narrativa comum que a gente aprende? De que a reforma protestante libertou a palavra de Deus? Pois é, a história mostra que tinha uma força muito maior agindo ali. Exatamente. A invenção da prensa de tipos móveis, por Gutenberg, foi a tecnologia, e não a teologia em primeiro lugar, que tornou possível a Bíblia chegar na casa das pessoas. E os fatos aqui são impressionantes. O primeiro livro que o Gutenberg escolheu para imprimir em massa com a sua nova máquina fantástica foi a Bíblia Vulgata, a versão oficial da Igreja Católica. E tem mais. Antes de Lutero sequer pensar em publicar a tradução dele, já existiam pelo menos umas 15 edições diferentes da Bíblia em alemão circulando, impressas, muitas delas com o ok da Igreja. Ou seja, a Igreja abraçou a nova tecnologia. Tá, mas aí surge uma pergunta, né? Se a igreja não estava escondendo a Bíblia, por que raios ela criou um índice de livros proibidos e regras sobre as traduções? A ideia era proibir o acesso ou era proteger a mensagem? A gente precisa entender o contexto. O Concílio de Trento aconteceu no meio de uma confusão religiosa gigantesca. Tinha tradução nova da Bíblia pipocando para todo lado, algumas com erros graves, outras com notas de rodapé que atacavam a fé. O que a igreja fez não foi proibir a Bíblia, foi instituir um controle de qualidade.
Ao dizer que a Vulgata era o texto padrão e que novas traduções precisavam de aprovação, a Igreja queria ter certeza de que o fiel ia receber em mãos uma versão confiável da palavra de Deus. Ok, então se a resposta católica não é sola escritura, qual é o modelo para entender a revelação de Deus? A resposta está num equilíbrio, como se fosse um tripé. Tem uma frase que, olha, resume perfeitamente a visão católica. A revelação de Deus não está presa num livro. Ela é uma realidade viva, é a pessoa de Jesus Cristo, e a mensagem dele continua viva através da sua igreja. Então, a fé católica se apoia nesses três pilares. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus por escrito. A Sagrada Tradição é essa mesma palavra sendo vivida e transmitida de geração em geração desde os apóstolos. E o magistério é a autoridade da Igreja que funciona como um guardião, garantindo que a Escritura e a tradição sejam entendidas do jeito certo. É como um banquinho de 3 pernas. Se tirar uma, o resto todo fica instável. E é aqui que tudo se conecta na perspectiva católica. A Bíblia não é um manual de instruções que caiu do céu para julgar a Igreja. Ela é, na verdade, um tesouro que nasceu dentro da própria Igreja. Foi a Igreja que escreveu, que selecionou os livros, que protegeu e que preservou esse texto por 2000 anos. Em sua essência, é um livro católico. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar, que na verdade resume toda a questão. Do ponto de vista católico, tentar separar a Bíblia da Igreja que a gerou é como tentar entender uma criança sem conhecer a família dela. A questão nunca foi se a Bíblia é importante. Ela é absolutamente vital. A questão é, será que ela pode ser entendida corretamente sozinha, isolada da tradição e da família onde ela nasceu?